Vamos lá então, gente, vamos iniciar aí a nossa aula? Então, bom dia para todo mundo, a paz do Senhor. Hoje nós vamos continuar aí mais um capítulo 2 aí da história, né, da Tifã, a filha do feiticeiro, tá? Mas antes da gente continuar, a gente vai fazer aí uma breve oração, tá bom? Pedindo a Deus aí que a gente possa aprender um pouquinho mais aí com a história da Tifã, amém? Então, vou pedir para vocês aí fecharem os olhos, que a gente vai orar. Senhor, muito obrigada por esta manhã, muito obrigada por esse dia. Te agradecemos por mais uma oportunidade de aprender, Senhor, mais um pouquinho da tua palavra e que possamos entender o que o Senhor fez na vida da Tifã, que o Senhor também possa se fazer presente em nossas vidas e que possamos aprender com essa história de missões, para que nós possamos também ser missionários. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Amém. Então, vamos lá, gente. O capítulo 2 é o seguinte. Tá escrito errado ali, né? Mas é uma tempestade de vento e chuva. A gente vai ver aí o que foi essa tempestade de vento e chuva. Mas antes, só da gente continuar, só para relembrar, essa história ela se passa no Haiti, que é um país, né, que é muito pobre. E aí eu pedi para vocês, na semana, né, 15 dias atrás, que vocês realizassem aí uma pesquisa sobre Semana esse país. retrasada. Oi? Semana retrasada. Isso, semana retrasada, Dama. Obrigada. E aí, para fazer uma pesquisa rapidinho. Quem não fez, não se preocupe, que vai ter mais uma outra coisa legal para se fazer aí dessa lição de hoje. Mas quem mandou a pesquisa para nós foi a Nathalie, e aí ela mandou o seguinte, ó, eu vou ler para vocês, que o Haiti é considerado o país mais pobre das Américas. 60% dos habitantes estão abaixo da linha da pobreza. Então, existe aqui a pobreza e eles estão abaixo da pobreza, para vocês verem como eles são pobres, tá? E aí fala que a cana-de-açúcar é um dos produtos do Haiti que se acha, é mais popular, né? Que se acha com facilidade lá, pelas ruas, de vários jeitos e vários tipos. Todo mundo conhece a cana-de-açúcar aqui? Quando eu vou pra feira e compro pastel, na frente tem um moço que faz a cana. Isso, ele faz Eu o pão de conheço cana, né? também. Conhece? Se eu não me engano, acho que foi uns 5 anos que eu Hum, tava lá na casa da minha avó de Pernambuco e sim. derrubaram uma. Ai, como que é o nome mesmo? Uma cana? Isso! Porque a cana, ela é aquela compridinha assim, né? Parece um pauzinho, né? E aí você chupou a cana? Então, eu pedi pra minha mãe fazer um caldo de cana, não ficou igual, eu não lembro como ficou. É difícil fazer, né? Eu É, acho que só porque quem tem precisa ter uma aquelas máquina. máquinas mesmo para espremer direitinho. Mas eu, quando eu vou às vezes para Bahia, a gente corta os pedacinhos assim da cana e põe na boca assim e fica chupando. Você já experimentou caldo de cana, Ronald? Já tomou? Não? Tá lembrando, não? Então tá bom. E aí lá, eles falam que setembro é um dos meses que mais eles plantam essa cana de açúcar, tá? Então essa foi a pesquisa da Nathalie. Peraí que eu tô aceitando aqui mais alguém. Vamos ver quem vai entrar. Então essa foi a pesquisa que ela fez. E aí a gente tem também a pesquisa da Emily e da Nicole. Oi, Nathalie, a paz, tudo bem? Nathalie? Oi. Oi, tia. Oi, eu acabei de falar da sua pesquisa, viu? Muito legal. Obrigada. Obrigada por mandar, viu?
E aí agora eu vou falar da pesquisa da Nicole e da Emily. Então, ó, elas puseram aqui várias coisas legais também, ó. Fala que a maioria dos haitianos, né, que é quem nasce no Haiti, é descendente de escravos africanos levados para o Caribe pelos colonizadores franceses. Aí fala que o Haiti é uma das nações que fica ao lado do Canadá, perto ali da Guiana Francesa. É um dos países da América onde a língua oficial é o francês. Então, eles falam francês lá, tá bom? E o outro é o crioulo, que fala por 90% aí da população. Então, eles têm duas línguas, tá? O francês e o crioulo. Aí fala que quase 90% das palavras do crioulo são de origem francesa. Então, é muita palavra que veio do francês. E aí, peraí que tem mais alguém pedindo para entrar aqui. Então, voltando para a pesquisa, olha. E aí fala que tem muitos termos também de origem indígena e africana, tá? Aí fala também que o Haiti foi o segundo país do continente que conquistou a independência deles. E depois dos Estados Unidos. O movimento de independência começou com uma revolta de escravos contra os senhores franceses. Então, ó, tá vendo? É um povo que é pobre justamente porque veio dessa descendência aí dos escravos africanos, tá? Então, aí fala, com apenas 9,8 milhões de habitantes, o Haiti tem menos gente que a grande São Paulo. Então, aqui na nossa cidade de São Paulo, tem mais gente do que no Haiti. O que mais chama a atenção, no entanto, é que a metade da população nasceu depois de 1990. Então, a maioria aí das pessoas que tem lá no Haiti nasceram depois dessa data aí que eu falei para vocês. Muito legal essa pesquisa aí da Emily e da Nicole, deu para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o país, né? E aí, pessoal, entrando na nossa história, a gente vai ler novamente o versículo-chave, que é o mesmo, ele vai ser o mesmo, que é para vocês irem decorando esse versículo, que fala sobre o quê? Ó, em Atos 1:8, a gente aprendeu isso daí quando a gente estudou sobre Paulo, Pedro, não sei se vocês lembram. E aí está escrito o seguinte: mas recebereis o poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Recebereis o poder quando a gente recebe o Espírito Santo. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente é batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre nós, a gente tem um poder que não é um poder nosso, é um poder do Espírito Santo, é um poder que vem de Deus. E ele fala que aí a gente é testemunha, lembra? As testemunhas, nós não vimos Jesus, mas nós cremos em Jesus. Então, a partir daí, a gente se torna testemunha de Jesus, porque a gente crê no que ele fez por nós. E aí fala que seria testemunha, no caso lá, em Jerusalém, em Judeia e Samaria. É como se falasse assim: e sereis testemunhas no meu bairro, serei testemunha na minha cidade, no meu país e até os confins da terra. Eu falo, e até em lugares longes, para a gente ser testemunha de Jesus em todo lugar. Amém? Então, ó, vão decorando esse versículo, tá? Até o final das lições, eu acredito que todo mundo aí já aprenda a falar ele. Vamos falar todo mundo junto? No 3? Então, abre aí todo mundo o áudio e a gente vai falar junto. Então, ó, 1, 2, 3. Mas recebereis ao poder do descer Espírito sobre Santo, Vós, o o Espírito Espírito Santo, Santo, sereis e minhas sereis minhas minhas testemunhas, testemunhas, como tanto em em Jerusalém, Jerusalém como na Judéia e e até até
Os As confins, aos confins da da terra. terra. Isso. Atos Atos 1, 8. 8. Muito bem. Esse versículo a gente precisa falar com fé e acreditar que a gente realmente vai ser testemunha de Jesus aí em todos os lugares. Então vamos lá para nossa história. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, e aí quem quiser responder, abre o áudio aí. A última cena do nosso capítulo 1, o Orestio, que é pai da Tifã, que é um feiticeiro, né, muito famoso lá onde eles moram, ele pegou o vestido da Tifã, o vestido novo dela, e falou que ia fazer um feitiço contra o Vitior, que é um missionário que estava ali na aldeia, tá fazendo missões ali, para matar ele, porque ele estava com muita raiva do Vitior. O que vocês acham? Será que o feitiço funcionou? Não funcionou, certeza. Não funcionou. Você acha também, Francisco, que o feitiço funcionou? Ih, o Francisco saiu. Não, gente. Eu também acho que não funcionou, mas a gente vai ver aí no decorrer da história. Mas eu acredito que não tenha funcionado porque o nosso Deus, ele é maior, ele é poderoso e ele pode Então, mais, eu né? acredito. Então, Tudo desculpa bem, que Francis. caiu, mas eu acredito que não funcionou. Você também acha que não funcionou, né? Não. Então vamos ver aí o que aconteceu. Olha, então, ó, começa a tempestade. Então a gente vai falar aí tudo que aconteceu aí durante essa tempestade. A Tifã, junto com a dona Aristila, que é a mãe dela, estavam na feira novamente, porque elas vendem as batatas, né? Então elas estavam lá. E aí, a Tifã falou assim: mamãe, eu acho que vai chover, porque o tempo tá fechando, né? Fica tudo escuro. E aí a dona Aristila falou assim: então, vamos voltar para casa, porque vai chover, né? Então, vai começar aí uma tempestade. Como elas moram numa região que tem terra, tudo, então fica difícil, né? Elas continuarem ali na feira. E aí a Tifã perguntou assim para ela, falou assim: mamãe, a senhora viu o Vitior, que é um missionário, né? E aí a mãe dela falou assim: não, eu não vi. Ah, então ele morreu, a Tifã falou. E a mamãe dela falou assim: não, eu não acredito que ele tenha morrido, igual vocês falaram. O feitiço não funcionou, porque o papai fez um feitiço muito forte, eu acho que ele morreu. E a mamãe dela falou assim: não, Tifã, eu acredito que ele não tenha morrido, né? E aí ela falou assim: o Vitior não acredita nos feitiços, porque ele acreditava o quê? Acredita em Deus. E aí a Tifa falou assim: ô mamãe, a senhora não tem medo de feitiço? Porque eu tenho medo de feitiço. E ela falou: por isso que eu uso o talismã que o papai fez, que era um colarzinho, né? Eles acreditam muito naquilo, que é o talismã. E aí a mamãe falou assim: Tifã, vê se você encontra o Vitior. E a Tifã procurou ele lá pela aldeia e não achou. E aí elas começaram a subir a montanha, porque a mamãe dela queria ir visitar, achar, ver se ele estava lá no centro de missões, onde ele ficava lá, que chama Casa da Missão. E elas começaram a subir uma montanha cheia de pedras, cheia de coisas. E aí a Tifã escorregou e a mamãe dela segurou ela. Só que quando segurou a Tifã, a mãe dela bateu o pé numa pedra e a pedra rasgou assim, cortou o pé da mãe da Tifã, machucou. E aí a Tifã falou: mamãe, eu escorreguei, mas a senhora se machucou. Mas eu tô com o meu talismã. A senhora se machucou porque a senhora tá sem o seu talismã. Eu devia ter dado o meu para a senhora. E aí a mãe dela falou assim: eu teria escorregado da mesma forma, tendo o talismã ou não. Eu não ligo pro talismã mais. E a Tifã ficou assim, pensando, né? Por que será que a mamãe não liga mais pro talismã? E aí elas continuaram a andar,
e a mamãe dela, a dona Aristila, se apoiava nela, porque ela estava mancando, e elas começaram a ir para onde? Para a casa da missão. E nesse tempo começou a chover bem forte. E aí elas chegaram lá, à casa da missão, e bateram lá na porta, né? Bateram lá. E aí, quem abriu a porta? O Vitior. E ele estava bem, como vocês falaram, ele não morreu. E o feitiço também não funcionou. E aí a Tifã regalou os olhos assim, pensou, como é que ele está vivo? Como que ele está vivo? Será que o feitiço não funcionou? Será que o papai fez o feitiço certo? E aí ele convidou elas para entrar, falou: entra, entra. E aí elas estavam já molhadas por causa da chuva. E aí quando elas entraram lá dentro, a Tifã falou assim: olha o pé da mamãe. E ele viu que o pé dela estava sangrando, estava machucado. E ele falou assim: olha, deu umas toalhas para elas se enxugarem. Falou: fica aqui perto da lareira, né? Que eu vou buscar ajuda. E aí a Tifã viu aquele flanelógrafo, que é um quadro onde cola figuras, algumas crianças da igreja já viram, né? E aí ela viu que ele tinha usado esse quadro, ela lembrou que ele usou no dia que ele foi pregar lá, que elas foram assistir. E aí, chegando lá, em cima desse flanelógrafo, tinha o livro de capa preta, que é a... Quem sabe que era o livro de capa preta? A Bíblia. A Isso, Bíblia. isso, Francisco e Dan. A Bíblia, ela viu a Bíblia e ela segurou o talismã dela com força, assim, com medo da Bíblia, que ela não conhecia. E aí, ela não se moveu, ela ficou paradinha no mesmo lugar. E o Vitior foi buscar a vovó Mariana. Quem que é a vovó Mariana? A vovó Mariana, ela era mãe de dois missionários que também estavam fazendo missões lá. Ela é mãe da missionária Dona Elza Toledo. E aí ele falou para ela assim: olha, essa é a vovó Mariana e ela vai cuidar do seu pé, Dona Aristila. Só que como a filha dela, que é a Dona Elza, tá longe, tá sozinha, eu vou ter que ir lá ficar com ela. E saiu. Enquanto isso, a vovó Mariana ficou lá cuidando do pé da Dona Aristila. Tá vendo ali, ó, a Tifã, perto da Bíblia, perto do flanelógrafo. E aí, a vovó Mariana, que também é uma mulher temente a Deus, falou o seguinte: ô Tifã, pega essa Bíblia que tá ali e começa a ler em voz alta, para a gente ouvir a palavra de Deus. E a Tifã agarrou o talismã dela de novo e falou assim: Eu? Eu não. Eu nem sei ler. E eu tenho medo desse livro preto. E aí a vovó falou: mas por que que você tem medo? Esse livro nos conta uma história maravilhosa, uma história de um homem que nos amou muito, fala de um Deus amoroso que deu seu filho por nós. E aí a dona Aristila ficou curiosa e falou assim: conta mais sobre este amor, conte mais sobre Deus. A dona Aristila, ela estava com sede da palavra de Deus, ela queria ouvir sobre Deus. E aí a Tifa falou: eu não quero ouvir. Mas a dona Aristila falou: eu quero ouvir sobre Deus. Então, pode continuar a falar, vovó Mariana. E aí a vovó Mariana falou que Jesus, ele recebia as pessoas, ele fazia milagres e ele curou um menino uma menina quando estava com muita febre, ele fez um cego ver, ele fez o paralítico andar. E aí, quando ela estava falando, a Tifa falou assim: eu não acredito nessas coisas. O meu pai é o maior feiticeiro da vila e ele nunca viu nada assim, e eu também nunca vi nada assim, então eu também não acredito. E aí a vovó falou: mas esse homem era diferente, porque ele não era apenas homem, ele era também Deus. É o Deus que veio do céu para a terra. E aí ela começou a falar sobre Jesus, sobre o que Jesus fez e tudo o que aconteceu.
E a Tifã, ó, tapou os ouvidos e falou: eu não quero mais ouvir isso. Como é que a minha mãe, ela pensou, como é que a minha mãe fica ouvindo tanta coisa assim, histórias desse livro preto? E aí, a mamãe dela estava muito interessada sobre isso. E a chuva começou a aumentar, aumentar e aumentar. E a vovó Mariana falou assim: olha, é melhor vocês ficarem aqui, dormirem aqui. E amanhã cedo vocês voltam. É melhor vocês não irem embora. E a Tifa gritou: nós vamos embora, porque a gente não vai ficar aqui. E começou já a ir para a porta. Só que ela abriu a porta assim e o vento era tão forte que fechou a porta na cara dela. E aí a mãe dela falou: Tifã, nós vamos ficar, porque tá muito perigoso sair com essa chuva. E amanhã a gente levanta cedo e vai para casa. E aí elas pegaram umas esteiras e deitaram lá. E aí passou a noite, e quando era bem cedinho, a mamãe dela acordou a Tifã e falou: Tifã, vamos embora, porque se a gente não for embora agora, o rio vai encher e a gente não vai conseguir atravessar. Olha só que corajosa a mãe da Tifã. E aí, gente, elas saíram de lá, da casa bem quentinha, e foram atravessar um rio. O rio não era muito grande, mas o rio era muito forte. Olha elas aí. E aí, a dona Aristila começou a atravessar com a Tifã, segurou ela e foi bem difícil atravessar. Mas graças a Deus elas conseguiram chegar à margem do rio. Mas o curativo que tinha sido feito no pé da dona Aristila saiu. E a Tifã falou: mamãe, o seu pé tá sangrando de novo, você perdeu o curativo na água. E aí a mamãe dela continuou mancando até que elas chegaram em casa. E quem estava lá na casa? O Oristio, que é o pai da Tifã, que é o feiticeiro. E aí a Tifã logo falou: papai, faz um feitiço para acabar com essa chuva, porque os espíritos devem estar furiosos com a gente. E aí o papai dela perguntou, né? O Orixá falou assim: por que que eles estão furiosos? E a Tifã contou, falou que ela ouviu as palavras do livro preto e que ela nunca mais ia voltar à casa da missão. Quando ela falou isso, o Orixá ficou com raiva e falou: quem foi lá? Por que que você foi lá? E aí a dona Aristila falou: eu fui junto com a Tifã. Eu queria ouvir mais sobre Deus e eu fui lá. E eu queria saber sobre o Vitior. E aí ele ficou muito bravo, os olhos dele assim se enfureceram. E ele falou assim: eu sou Aristil, o feiticeiro, e vocês são as culpadas por essa chuva. Os espíritos estão furiosos com vocês e agora nem eu vou conseguir parar esse temporal. E aí a Tifã segurou seu talismã e pensou: será que o papai não vai nos ajudar com esse temporal? E aí ela falou: papai, olha o pé da mamãe que machucou. E falou para ele fazer alguma coisa no pé da mãe, para ele parar com o ferimento. Só que a gente sabe que ele não tinha poder nenhum, porque o poder vem do Espírito Santo. E ele não tinha o Espírito Santo ali com ele. E ele não conseguiu ajudar nem com a chuva e nem com a mamãe, nem com a dona Aristila, que estava com o pé machucado. E aí ele olhou para sua esposa com raiva e ele falou assim: o que eu posso fazer para ajudar? Você não está usando o seu talismã? E aí foi quando a dona Aristila falou assim: o talismã não funciona. E ele falou: como assim não funciona? Eu fiz esse talismã para te proteger do mal. E aí ela falou assim: olha, eu não acredito mais no talismã, porque ele não funciona. É uma besteira usar o talismã. E aí ficou um silêncio e se passou um tempo. Se passaram 3 dias e continuava chovendo muito. E eles ficaram lá em casa trancados.
E aí, depois desses 3 dias, alguém bate lá na porta, alguém bate na porta, e quem é na porta? O Vitior. E aí, o Oristil vê que é o Vitior que tá batendo na porta. E aí, o Oristil fala assim, o que você tá fazendo aqui? Você não é bem-vindo aqui na minha casa. Ele odiava o Vitior. E aí o Vitior falou assim, eu vim trazer um aviso para vocês, que tá chovendo muito e a montanha vai desmoronar. E se desmoronar, vai cair toda na casa aqui de vocês, vai derrubar tudo. Então eu preciso que vocês saiam daí imediatamente. E aí o Oristil falou assim, como você é ignorante, os espíritos nunca permitirão que as montanhas desabem sobre nós. E aí o Vitor falou, eu só quero ajudar. Os espíritos não vão te ajudar. Quem vai te ajudar é Deus. E aí ele falou assim, Deus é o único que pode te ajudar, porque Deus nos ama e Ele quer que você conheça o amor dele. E aí o Oristil falou, eu não vou sair daqui de casa. Vai embora daqui, porque eu não quero ouvir mais nada de você. E aí ele mandou ele embora, e ele falou assim, Oristil, você precisa confessar os seus pecados. E ele falou assim, quem é você para falar de pecado para mim? Ele falou assim, eu não sou ninguém, porque eu também sou pecador. Mas a palavra de Deus, que é a Bíblia, diz que todos pecaram e se afastaram de Deus. E que é importante a gente confessar nossos pecados, é nós deixarmos, né, Jesus entrar no coração. E aí o Orixil foi cada vez ficando com mais raiva, empurrou ele para fora, e ele falou assim, e aí a dona Aristila foi no meio da briga e falou assim, não, pode parar, Orixil, eu quero ouvir mais sobre isso. E perguntou para ele, curiosa, perguntou para o Vitior, mas e os talismã? Eles não nos protegem? E aí o Vitior falou um versículo que está em Isaías 17:7, que fala assim, naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda, mas não confiarão nas imagens que eles mesmos fizeram. Ou seja, a gente sabe que objetos, imagens, quadros, né, que tem às vezes a foto, a imagem, pinturas, não pode nos proteger de nada, né? A gente não, esculturas, a gente sabe. E aí ela falou assim: então eu quero aceitar Jesus agora. Eu quero que Jesus entre no meu coração. Eu quero receber Jesus como meu Salvador. Com um sorriso. Só que aí o Orixil, nessa hora, ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, que ele mandou o Vitior embora e falou: ninguém vai fazer nada aqui, ninguém vai aceitar nada. E fechou a porta na cara do Vitior. E aí a dona Orixil falou: Orixil, ele veio nos ajudar e você faz isso com ele? Ele falou assim: eu tô cansado de ouvir essas mentiras sobre esse Deus. Você ainda acredita nesse homem? Esse Vitior já me amolou bastante. Eu não quero mais ouvir falar dele. E ele estava todo cheio de ódio. E aí ele falou assim: agora eu vou fazer um feitiço que realmente vai funcionar. Agora mesmo. E aí, olha só, a Tifã perguntou: papai, o que o senhor vai fazer? E aí ele pegou um facão, olha só, pegou o facão e a dona Lígia falou, não! E ela estava no chão, porque ela estava com o pé machucado. Falou, não, você não vai atrás dele. E ele falou assim, ninguém pode me segurar. E aí ele abriu a porta, saiu no meio da chuva atrás do Vitior para matar ele. E aí a Tifã se arrependeu e falou assim, mamãe, eu sei que o Vitior está errado, né, de falar sobre os espíritos, mas eu também não quero que o papai mate ele. E aí ele saiu com o facão atrás, fecharam a porta, e aí a nossa história
acaba aqui. Ah, Francisco. A carinha do Francisco. O que Poxa, bem nessa hora crucial. crucial, Esther. Bem na Nossa. melhor hora acaba. Ai, agora eu vou ficar assim, querendo ver. Então, pois é. Tô E ansiosa. aí, gente, olha só, para vocês saberem o que aconteceu na chuva, se a chuva parou ou não, estava de noite, se o Oristil conseguiu pegar o Daniel dando risada, se o Oristil conseguiu pegar o Vitior ou não, então a gente só vai saber no próximo capítulo, tá? E aí, olha só, como que chama o capítulo? A oração e o helicóptero. Não sei o que isso tem a ver, né? Quem vai contar para nós aí é a professora Miriam, que tá aí, e ela vai continuar a história para vocês, tá? Então, gente, ó, não perca que vai ser muito bom e vai esclarecer aí. Ah, o Daniel falou que ele não tá rindo, que ele tá gritando. Grita não, Só daqui 15 dias, né, professora Sabrina? isso, daqui 15 15 dias. dias. Ó, sabe por É quê? muito longo 15 dias. Mas passa rápido, lembra que a gente ouviu a Tá história, passando. né? Passa rápido, Dan. Daqui a pouco você já vai saber o que aconteceu. E aí, gente, ó, quem não enviou aquela primeira pesquisa, envia essa pesquisa de agora. Ó, por isso que a gente tem 15 dias, que fala sobre o quê? Ó, pesquise sobre as religiões do Haiti. Será que o Haiti tem uma religião? Ou será que ele tem outras religiões? Eu não sei, vocês vão pesquisar, tá? Coisa simples, pode mandar foto, pode mandar texto, do jeito que vocês acharem melhor, que aí a gente vai apresentar na história semana que vem. E aí, para incentivar vocês, valem 2 pontos, tá? Lembrando que quando terminar essa etapa, que a gente já fez, né, a nossa primeira parte, quando terminar as lições de Eliseu e a gente chegar ao final da história da Tifã, a gente vai premiar o aluno que mais frequentou, teve presença, e o aluno que mais fez aí as nossas tarefas, aí tiver o maior ponto, tá bom? Então, pessoal, vou pedir aí para Esther. Alguém quer falar alguma coisa? Semana que vem a gente tem aula sobre Eliseu, tá bom? Sabrina, Oi, posso pode falar, falar. Sabrina? Ó, Pode. vamos lembrar os juniores, nós estamos preparando algumas surpresas para eles até o fim do mês. Aí. Que eles não podem perder as nossas aulas, que nós vamos ter algumas surpresas aí para eles, que eles vão ver uma pessoa Isso. diferente na nossa aula. Eu nem posso falar quem é, mas a pessoa diferente, que eles não estão nem pensando quem é, tomara que ele esperando, vai aparecer na nossa aula. Quem é. Quem é, Francisco? Eu não vou falar, mas acho que eu já sei quem é. Olha. Será que é a Tifã que vai aparecer para nós? Não. Então, ó, Já fiquem pensou? ligadinhos aí, não perca as nossas aulas, tá bom? Tá vendo, gente? Então tem surpresa aí para vocês. E semana que vem a gente vai falar sobre Eliseu e o azeite da viúva, que eu falei errado, né? Quem vai continuar a nossa história vai ser a professora Esther. E quem vai dar aula semana que vem é a professora Miriam, que vai falar aí sobre Eliseu, né? Eliseu e o azeite da viúva. A Tifã é né? a tia Esther que vai continuar. Isso né? mesmo. Uhum. Então, eu vou pedir aí para você mesmo, Prof. Miriam, você pode orar para nós encerrarmos a nossa aula de hoje? Amém. Posso sim. Então vamos orar, criançada. Né? Orar é falar com Deus e isso é muito bom, né? Começar o domingo bem, na presença de Deus. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã na sua presença. Fica conosco, abençoa a nossa família, os nossos líderes e todos os missionários, Senhor.
Ajuda eles, Senhor, a sempre ter coragem de ensinar a tua palavra, contar as histórias bíblicas e que muitas crianças sejam salvas, muitas famílias sejam salvas pelo testemunho deles. E que nós também possamos ser missionários dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, e sempre falar de Jesus, que é o único caminho que nos leva ao céu. Muito obrigado pelo dia de hoje. Nós te agradecemos por esse ensinamento. Em nome de Jesus, amém. 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 Um beijo, Beijo, gente. galera. Tchau para Um vocês. beijo. Tchau. Beijo. Até semana que Tchau. vem. Até domingo. Não Um beijão. falta. É. Domingo. Deus abençoe. Tchau.